Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o acadêmico Carlos Brito Júnior, do RA 197296 e trago hoje como proposta uma atividade do Projeto Integrador na Educação Física e Esporte 2. Nome do subprojeto Minha Terra, Nossa História, e eu escolhi como tema trazer a trajetória de um atleta. Hoje eu trouxe aqui como convidada a Bianca, triatleta e meia maratonista na corrida, e vai contar um pouquinho aí sobre a história dela nas corridas, as dicas, tirar algumas dúvidas. E creio que esse bate-papo de hoje vai ser bem gratificante e enriquecedor de conhecimento aí para quem vai acompanhar e o pessoal aí que vai estar com a gente a partir de agora. Tá bom? Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o acadêmico Carlos, da Faculdade UniCV. Queria que você falasse um pouco aí do seu nome, e qual a sua modalidade esportiva aí, para o pessoal poder aqui acompanhar. Então, eu me chamo Bianca Brito, a minha modalidade é a corrida, porém, atualmente eu estou também me permitindo conhecer outros esportes como a natação e o ciclismo. Ah, bacana. Então a gente vai partir agora para as perguntas que estão aqui elaboradas no meu modelo, no meu roteiro. Tá bom? Fala pra gente um pouco aí como foi que você iniciou nas corridas. Então, eu comecei a correr no ano de 2022, foi através de uma corrida proposta pela empresa que eu trabalho, e foi um período que eu estava assim sedentária. Havia um ano que eu descobri que eu tinha problema de coluna, então não estava fazendo nenhuma atividade física, eu estava acima do peso, porém aceitei esse desafio em participar dessa corrida. Um mês antes teve o preparo, a empresa fechou com uma consultoria de corrida, onde a gente pôde ali se preparar, porque não é só chegar e correr, então tem técnicas de respiração, de passada, e eu acabei gostando e me envolvendo. Então, a partir dessa corrida da minha empresa, eu não parei mais de correr, que foi em 2022, então até hoje eu estou aí correndo. Ah, bacana. Então você também com umas perguntas aí para você tirar a minha dúvida e a dúvida dos professores também aqui, Quais são as principais dificuldades encontradas? É assim, como mulher, eu vejo que hoje em dia é muito difícil tu conseguir treinar para longas distâncias. Então, por exemplo, quando você vai correr 5 km, você pode ir ali numa praça, você dá as voltas na quadra. Porém, quando é para longas distâncias, se você não tiver um suporte de alguém, você corre o risco de ser assaltado. Até mesmo homens, mas a mulher ela fica mais vulnerável. Então, eu vejo que é a questão de violência mesmo, dependendo de onde você mora, o lugar que você vai. Se você não tiver um suporte, acaba que você ou abre mão de treinar ou vai para a esteira, que já é uma outra realidade, uma outra situação. Então, eu acho que falta assim um lugar mais amplo aqui onde a gente mora para treinar para as longas distâncias. Tendo em vista que todo mundo sai para correr de madrugada ainda, um horário que tá todo mundo Isso, dormindo. ainda tem esse detalhe, a gente mora num lugar que é muito quente, então assim, tem que sair 5h30 da manhã para correr, porque 6h30 o sol já tá, e aí ainda tá escuro, então assim, são todas essas situações. Ah, bacana. Qual é a dica que você deixa para quem quer iniciar corrida de rua? Bom, atualmente, de 2022 para cá, eu percebi que principalmente agora esse ano de 2024, o esporte do momento é a corrida. Você entra na rede social, todo mundo correndo, as pessoas, e que bom que isso está acontecendo, porém eu vejo que as pessoas elas tentam se comparar muito com quem já está há mais tempo. Seja assim, querer bater uma meta ali de tempo, e não é assim. Eu vejo que a gente não pode pular etapas, porque pode acontecer uma lesão, você começou a correr em janeiro e de repente você já está correndo muito bem, mas o seu corpo não foi preparado para aquele impacto, que é um esporte de alto impacto. Então eu vejo assim, que ao mesmo tempo que está trazendo esse benefício, muita gente vindo para o esporte, mas é muita gente se comparando, dizendo assim, tá indo com muita sede ao pote, e isso acaba que uma hora ou outra esse atleta iniciante ele vai se lesionar. Isso que a Bianca acabou de falar é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao iniciar uma atividade física, Dão uma intensidade, esquecem a maioria das vezes que falta fortalecimento e um acompanhamento, principalmente de um profissional nessas atividades. Correto? Dando continuidade aqui ao nosso podcast, esse bate-papo bem interessante aqui sobre corrida de rua,
Eu queria que você tirasse mesmo algumas dúvidas aqui, né, dos professores, até minha também, né? O pessoal usa muito uma linguagem, todos os esportes, né? Então aí eu trouxe algumas perguntas aqui. O que é um pace, né? O que é RP e quais são os maiores erros, né, de uma pessoa iniciar as corridas? Bom, vamos lá para o que é pace, que também quando eu comecei a correr todo mundo falava aí o que é pace, qual é o teu pace? Aí eu não entendia muito bem. Bom, pace é o nome dado para a distância que o atleta ele vai correr determinada distância. Então, por exemplo, eu vou fazer uma corrida de 5 quilômetros em 27 minutos. Então, aproximadamente o meu pace, meu ritmo médio por cada quilômetro vai ser 5,40 minutos por 1 quilômetro. Então, o pace, ele nada mais é do que o tempo que tu leva para fazer 1 quilômetro. E aí tem os relógios, né, que eles vão estar ali cronometrando esse tempo que você faz e ele distribui mais ou menos. E assim, tem os relógios mais específicos mesmo, ele vai dizer quanto tempo tu fez cada quilômetro, porque o que acontece? Eu posso começar forte, que é uma linguagem que a gente usa também. O que é começar forte? Eu começo a correr muito rápido, né, eu consigo fazer 1 quilômetro muito rápido, porém eu quebro, que já é outra linguagem de corredor, que é quebrar. Eu cansei e vou diminuir o meu ritmo. Então, quando eu diminuo o meu ritmo, o meu pace aumenta. Quanto mais rápido eu tô, o meu pace ele é menor. É assim, às vezes a gente falando parece um pouco confuso, mas ali com um relógio ou no aplicativo de celular, quando você começa a cronometrar o seu tempo, você começa a entender como é que acontecem essas parciais. Inclusive, os atletas, né, de elite, que a gente chama que são aqueles que dominam os pódios gerais e faixa etárias, eles treinam em base disso, né, com seu relógio, tem toda uma planilha para seguir, de como é que vai ser o ritmo, né, tem os treinos de regenerativo. O que é um treino regenerativo? É quando você termina uma corrida e pode correr no dia seguinte ou passando um dia, aí você vai correr leve, um ritmo abaixo, ou seja, seu pace ele vai ser maior, porque é para soltar a musculatura. Então tem muita gente também que não entende, tipo, você correu, vai correr de novo, mas é normal para o corredor poder soltar a musculatura. Assim como tem outros treinos que depende muito da finalidade ali do corredor, que se encaixa mais para quem tem metas na corrida. Ah, tá. Imaginei que correr fosse só colocar um sapato no pé e sair correndo. Não é. E aí, já puxando do RP, o que é RP? Então é isso, tem gente que, eu quero só correr, não me ligo nisso, tá tudo bem. Mas, então, olha, por exemplo, eu que comecei em 2022 e 2023 eu falava isso, eu quero só correr e ser feliz. Eu só me inscrevia nas corridas, queria a camisa e a medalha. Esse ano, desde janeiro, eu coloquei na minha cabeça que eu queria, assim, me testar, ver até onde eu poderia ir. Então eu comecei a melhorar meu tempo e eu comecei a focar mais nisso. E aí vem um RP, que é recorde pessoal, é quando você tem uma meta. Então, por exemplo, eu já consegui bater vários RPs na quilometragem de 5 quilômetros. Né, já consegui bater 26 minutos e até dezembro eu quero fazer a meta de bater aí 25 minutos. Então, se eu chegar em 25 vai ser meu RP batido, meu recorde pessoal. Então, vamos para a última pergunta aqui com a nossa convidada do nosso podcast. E quais são os maiores erros de um iniciante nas corridas? Bom, um dos maiores erros de iniciante, pega até um pouquinho do que eu já falei agora há pouco, que é se comparar, né? E também é assim, foi um erro que eu cometi, que eu percebo que acontece muito, é você começar com um calçado apropriado. Parece besteira, mas um tênis ele faz toda a diferença. Então, assim como eu demorei um pouquinho, levei meses para entender que eu tinha que ter um tênis próprio de corrida, eu usava qualquer tênis e isso com certeza pode vir a influenciar e fazer com que seja desenvolvida uma lesão, porque quando você coloca um tênis de corrida, ele é diferente, o formato dele, a proposta dele é diferente de um tênis tradicional que você vai usar na academia, no crossfit. Então, assim, eu percebo que tem assim, essa certa ignorância, porque a pessoa não conhece, ela não entende, às vezes pensa que é questão de preço, que não tem sentido. Não é que você vai comprar um tênis de placa ou um tênis de carbono que é para os atletas de alta performance, mas você comprar um que consiga ali atender às suas necessidades e tudo que a gente possa usar para evitar uma lesão, seja meia de compressão, short de compressão, porque assim, parece que é só chegar e correr,
mas não é. Tem muita coisa que... muitos detalhes. Só a ponta do iceberg, né? Exatamente. Então a gente vê aí como a importância do profissional de educação física, né? Em todos os setores aí, né? De alguma atividade. Certo? Então aqui a gente finaliza o nosso podcast aqui com a triatleta e meia maratonista Bianca, né? Que trouxe um pouco da sua experiência e perseverança nas corridas, né? E já lança um desafio, né? Quem topa acordar 5 horas da manhã para correr, né? Tem que ter muita coragem e vontade mesmo, tá? A gente vai finalizar o nosso vídeo aqui mostrando um pouquinho aí sobre, né, o currículo dela, os troféus, as medalhas conquistadas até o momento. Beleza? Então até a próxima, aquele abraço, valeu! Então, essa daqui é a minha pequena coleção de 2022 até aqui, meus troféus, algumas fotos e todas as minhas medalhas. Então aqui elas estão por ordem. Essa foi a minha primeira medalha de 2022, 5 quilômetros. E eu gostaria de mostrar duas medalhas que são muito importantes para mim. Essa daqui que foi a minha primeira meia maratona, que eu corri 21 quilômetros. E essa daqui que foi meu primeiro triatlo, que eu fiz, que inclusive ele me deu esse troféu aqui, que é uma nova modalidade. Então, além das corridas, eu tô entrando agora nesse esporte que é maravilhoso. E é isso.